que vamos falar hoje, né? Hazel, vem! Hazel! Sente. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Stephanie, essa é a Hazel, esse é o Gork e hoje nós vamos falar sobre linguagem corporal de pastores alemães. É importante termos uma comunicação muito boa com os nossos cães para que a gente possa atender as necessidades físicas e instintivas deles, não é mesmo? E hoje eu vou dar para vocês algumas dicas de como a gente pode fazer isso e também curiosidades em relação a como funciona o cérebro do pastor alemão. Vocês sabem que eu sou muito adepta da pesquisa, da ciência, e a ciência tem muitas coisas interessantes para dizer pra gente em relação a isso. E eu vou passar essas informações para vocês, então assiste até o fim, hein? Primeiramente, a gente precisa entender que os pastores alemães, eles se comunicam através da linguagem corporal codificada em sinais visuais, acústicos de som, olfatos de cheiro, tá? Pelo menos 10 mil vezes mais apurado do que o nosso, pelo menos, tá? E táteis de toque também. Exemplos de comunicação com pastores alemães podem incluir um olhar intenso, por exemplo, com a maneira que eles olham pra gente, olhos esquivos, tá? Orelhas inclinadas para frente, para trás, para baixo, o rabo também ele é muito comunicativo nessas questões, a cauda abanando, o canto ofegante, a postura do pastor alemão e as patas, tá? Acontece muito semelhante dos seres humanos. A comunicação entre cães, ela envolve códigos que enviam mensagens, tá ok? E compartilham significados muito específicos. Então, por exemplo, após uma domesticação, esses comportamentos eles foram mantidos, enquanto outros foram alterados para se adaptar à comunicação humano-cão. Vou falar para vocês 3 fatos que a ciência diz pra gente em relação à comunicação entre pastores alemães e seres humanos, tá? Primeira coisa, os cães processam informação de maneira semelhante aos seres humanos. Isso é muito importante, que é uma coisa que a ciência diz. Eu vou deixar aqui pra vocês a fonte do artigo científico que fala sobre isso, tá? Então, os cães utilizam o lado esquerdo do cérebro para processar o significado das palavras, enquanto o lado direito processa a entonação da voz. Então, o que acontece? Eu vou dar um exemplo com o Gork, por exemplo. Vocês viram um vídeo dele lá fazendo os comandos em alemão. Fala, meu Deus, o cachorro fala alemão. Não é que ele fala alemão. Ele entende as palavras em alemão pela entonação. Porque quando eu falo pra ele, Platz, né, deita, tem a mesma entonação. Ele sabe que ele tem que deitar. E também tem todo um gesto de linguagem corporal, junto à entonação de voz, que faz com que ele entenda o que eu quero que ele faça, né? Enquanto você tem, por exemplo, o lado esquerdo que assimila o significado. E o significado da palavra, ele vem por associação. Então, de tanto eu falar pro Gork, sitz, 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 Platz, 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 senta, deita, ele já aprendeu a associar a palavra ao comportamento. Fato número 2, os pastores alemães, eles têm um repertório rápido de sinais de comunicação. O que isso significa? Que seu pastor alemão vai utilizar sinais de comunicação visual para enviar mensagens modificando partes do seu corpo, exigindo controles dos músculos deles e vai criar posturas corporais. Então, como a gente tem as nossas expressões faciais o tempo todo, as nossas mãos, né, o nosso corpo que a gente utiliza, os pastores alemães, eles também fazem isso para criar uma intenção, tá? Alguns, eles mudaram o significado do mundo original canino para se adaptar à domesticação. Porque, claro, lá nos lobos eles já tinham isso de mudar a postura e enrijecer o pelo para parecer maior, né? E hoje a gente tem o jeitinho que eles olham, que é aquele olhar pidão, para conseguir as coisas da gente. Então, de certa forma, a domesticação trouxe uma comunicação visual, né? Uma postura muito diferente para os pastores alemães. Sinais acústicos. Os pastores alemães mantiveram a maioria de seus sinais vocais dos lobos ancestrais para se comunicar e adaptaram muitos deles para se adequar ao nosso contexto social humano. Por exemplo, os latidos, eles enviam diversas mensagens dependendo da tonalidade, do ritmo e da frequência, tá bom? Por exemplo, digamos que seu pastor alemão possa aprender a usar um latido específico toda vez que ele quer que você dê um petisco para ele ou faz aquele chorinho. Isso tudo é uma maneira deles se comunicar, porque até então os latidos no meio dos lobos eram utilizados para comunicação entre eles, mas o seu pastor alemão vai utilizar provavelmente sons e latidos, né, esses sinais acústicos para conseguir coisas de você também. A domesticação, o reforço positivo, ele acontece dos dois lados, né? Agora nós vamos falar sobre os sinais olfativos. Embora os seres humanos eles não deem muita atenção para a comunicação dos cães usando capacidades olfativas, essa função ela é muito pronunciada, porque como eu falei pra vocês, a sensibilidade ao odor dele é tipo 10 mil vezes maior do que a nossa. O que significa que o nosso pastor alemão, ele utiliza muito mais do seu olfato para poder entender com quem que ele tá lidando, a socialização dele, se ele deve confiar, se ele não deve confiar. Provavelmente ele pode demonstrar um comportamento destinado a reivindicar o seu território apenas cheirando a gente, tá?
e percebendo que você estava em contato com outros cães, com outras pessoas, então tudo isso afeta muito o pastor alemão. E por fim, os sinais táteis. Os sinais táteis de tato, elas são muito pronunciadas e elas são utilizadas para várias mensagens. Entre os cães, por exemplo, a comunicação tátil é usada para demonstrar dominância, então colocando as patas em cima de um outro cachorro ou montando, agarrando o focinho, tá ok? O terceiro fato é os sinais de comunicação que seu pastor alemão usam para ter um significado compartilhado. A comunicação ela só é eficiente se os sinais eles são compartilhados de uma parte para outra, né? O treinamento é a sua chance de deixar o seu pastor alemão saber o que você quer que ele faça. Por isso que eu sempre digo que é como se você estivesse criando uma língua especial para comunicar com o seu pastor alemão. Você pode utilizar todos os métodos e comandos já ensinados, como você pode até criar umas palavras novas suas para poder associar com o seu pastor alemão e criar assim uma boa comunicação. E para isso eu sempre digo, treine e socialize o seu pastor alemão desde cedo, porque isso vai te ajudar a entender o que o seu pastor alemão quer e se comunicar com ele, tá? Se você está procurando mais informações sobre esse assunto, no nosso canal nós temos vídeos de como socializar seu pastor alemão, dando dicas de exercícios para desenvolver com o seu pastor alemão, mostrando os comandos que você pode ensinar para o seu pastor alemão, então você fica à vontade. Eu vou colocar aqui no link na descrição a nossa playlist para isso. Outro fato que eu gostaria de falar, comunicação ocular. A comunicação ocular para o pastor alemão, ela também vai demonstrar uma série de variedades e estados emocionais. Do ponto de vista de um treinador, por exemplo, ou um tutor, também é importante fazer contato visual com o seu pastor alemão para chamar atenção. Inclusive é um comando muito legal que você pode fazer colocando o petisco próximo, falando olha, tá? E se seu cachorro olhar para você, você premiar, marcando com um clicker e dando um petisco, falando muito bem, tá? Isso é muito interessante porque você vai criar uma relação de maior proximidade com o seu cão. Eu vejo muita gente comentando, mas meu cachorro é muito disperso, mas meu cachorro não presta atenção em mim, eu não consigo me comunicar com meu pastor alemão, não consigo criar vínculo, ele não consegue ficar paradinho. Isso tudo tem a ver com a falta de comunicação, vocês não desenvolveram uma linguagem comum. Você pensa você ficar trancado na sua casa com uma pessoa que não fala seu idioma. Meus vizinhos, por exemplo, eles não são aqui do Brasil, é muito difícil entender o inglês deles, eu não consigo entender, a gente fica tentando conversar uma coisa simples, tipo, oi, tudo bem, por 10 minutos. É muito confuso. Agora, você imagina você ter isso 24 horas na sua vida. É quando você não treina seu pastor alemão, é quando você não cria uma linguagem com ele, tá bom? Uma das partes mais comunicativas do pastor alemão são as orelhas, né? É o que marca eles, que eles têm as orelhas de domo. E a orelha do pastor alemão, ela representa muitas coisas, como, por exemplo, ele tá alerta e atento quando a orelha tá pra cima e pra frente, quando ela tá mais relaxada pra baixo, igual a do Gork da Hazel aqui, que o cão tá relaxado, ele tá num ambiente tranquilo, quando ela tá pra baixo, que ele tá todo entusiasmado, cheio de energia. Ou também pode significar medo, né, dependendo se o rabo estiver pra dentro, ele tiver com uma postura mais agachada. Então tudo isso pra gente é muito importante. Quando a gente tem um adestramento associado a uma boa observação de linguagem corporal, a gente evita muito problema com os nossos pastores alemães no quesito de socialização e também aprende melhor o que eles estão sentindo, tá? Se o cão tá todo encurvado, ele pode estar sentindo dor. Os pastores alemães, eles demonstram muito sinal de descontentamento ou de atenção, de alerta, de guarda, através das orelhas, através do focinho, a posição do corpo deles, tá? Então tudo isso é muito importante você sempre ficar atento para poder ter um passeio melhor, para poder saber em que situações vale a pena socializar seu pastor alemão e outras que não vale. Lembrando que um rabo abanando não necessariamente significa só felicidade, tá? Significa excesso de energia também. Se você colocar um pastor alemão com excesso de energia abanando o rabo desesperado com outro cachorro, pode dar uma briga, tá? Porque existe excesso de energia nessa situação. Se o rabão tá pra cima, rígido, né? O cachorro tá prestando atenção, ele tá muito alerta a alguma situação, pronto pra ir partir pra uma brincadeira, que uma brincadeira pode virar uma briga, né? Ou até mesmo ele tá muito atento. E é isso, pessoal, que eu gostaria de dizer pra vocês. Algumas considerações finais, tá? A comunicação entre seres humanos e cães, ela precisa ser aprimorada com o tempo, tá? A gente ainda vai evoluir muito, vai olhar pra trás e falar, meu Deus, a gente pensava isso ainda de cachorro. A verdade é que o que a ciência diz pra gente hoje é que eles processam as informações no cérebro de maneira semelhante à nossa, o que significa que a gente pode criar uma comunicação tranquila com eles. Não tem essa, eu não consigo entender meu cão não me entende. É possível e a gente vai utilizar isso através de ferramentas de associação, através de reforço positivo, através de treinamento.
E em relação a comportamento no dia a dia, a gente observa através de linguagem corporal. Assim como a gente, por exemplo, sabe que uma pessoa não está se sentindo bem no ambiente pelo corpo dela, isso acontece de maneira natural com os cães também. Se você observar, não precisa ser um mestre, não precisa ser um César Millan lá da linguagem corporal para você entender que seu cão está satisfeito, que ele está agradável naquele ambiente, ou que ele está incomodado, ele está ansioso. Quando a gente percebe esse tipo de coisa e toma uma atitude, é muito melhor evitar brigas no bairro, evitar conflitos, tá bom? Isso é muito importante. E saber que, por mais que a gente escolha não treinar e não prestar atenção no comportamento dos nossos cães, isso não significa que eles não prestam no nosso e não reproduzem, tá? Isso é muito importante. Eles associam até melhor do que a gente, porque eles não precisam de palavras, eles têm o cheiro, eles têm o olfato, que eles percebem muito bem como nós estamos nos sentindo, nossos hormônios de medo, de ansiedade, de felicidade. É muito mais óbvio para eles do que é pra gente. Se a gente tivesse um olfato semelhante ao dos pastores alemães, talvez a gente tivesse uma percepção diferente das nossas relações humanas e até com outros animais, tá? Mas infelizmente não é o caso. A gente tem muito que aprender com eles, verdade seja dita. Como eu falei, eu vou pôr o link do estudo aqui na descrição e a nossa playlist de como você se comunicar melhor com o seu pastor alemão. E se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, se inscreva no nosso canal, ative as notificações. Para mais vida selvagem na cidade, siga a gente no Instagram, @wolfclanoficial, e também siga a gente no TikTok, que é @wolfclanobrasil. Próximo vídeo vamos estar aí, beijos pra todos e até a próxima. Outra coisa, vocês viram aqui que eu tô utilizando, né, um petisco, mas você não é contra o petisco. Na verdade, isso aqui é um suplemento canino, tá? Essa marca procurou a gente, pediu pra gente testar nossos pastores alemães e a gente vai estar desenvolvendo um vídeo em breve em relação ao whey protein canino, né, que é o nome desse suplemento, se é necessário, se não é, quais que são as vantagens de você introduzir um suplemento na alimentação de um cão como pastor alemão. Tem uma exigência de proteção de articulação muito maior. Nós vamos falar sobre isso, tá bom? Mais beijos pra vocês e até a próxima.